Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Quarentena chata, não deixa a gente se ver, se conhecer. Aí tem feriado, então agora que vocês estão me vendo, provavelmente eu tô montando alguma outra aula de vocês. E fico triste não poder vê-los hoje, mas em breve a gente vai estar junto, certo? Então queria que vocês se cuidassem, continuassem em casa, tranquilinhos, que se tudo correr bem, logo a gente está na rua de novo, fazendo rolê e badernando. Beleza? Agora, no que diz respeito à nossa matéria, a gente vai ter que conversar umas coisinhas. A gente terminou na aula que vocês acabaram de ver a parte de separação de misturas e agora a gente vai dar continuidade à nossa matéria. Beleza? Agora a gente vai entrar numa parte que chama mol. Mol. Beleza? 3 letrinhas, um terror psicológico. Porque mais pra frente vai ter um pouquinho de matemática. E geralmente vocês odeiam. Beleza? Mas a gente vai fazer ficar fácil, a gente vai fazer acontecer e bora que bora. Beleza? Galera, a primeira parte é uma parte mais confusinha, mas assim, você entendeu, você não esquece mais. Beleza? A primeira parte que a gente vai falar e o resto meio que tudo vai derivar dela. Então é legal a gente dar um enfoque nisso. É sobre a unidade de massa atômica. A partir de agora, nessa parte de mol, a gente vai entender como que a gente pode pesar um átomo, como que a gente pesa uma molécula, como que a gente define uma substância, como que eu vou pesar uma substância, beleza? Quantidade que tem. Então assim, são uns negócios meio estranhos, umas quantidades meio estranhas. Por que eu tô querendo dizer isso? Vamos supor que você quer pesar um átomo. Pô, um átomo ele é muito pequeno. Você não vai conseguir pesar ele na balança, beleza? Então tem coisas que são meio incompatíveis, vamos dizer assim. Então eu pesar um átomo, eu pesar uma molécula, fica meio que inviável, certo? Então a gente acaba definindo uma quantidade padrão a ser pesada, que eu vou falar mais para frente para vocês, não agora, que vai ser o mol, beleza? Mas em relação a quantizar uma massa para um átomo, não adianta você tentar medir a massa em gramas, beleza? Que daí não vai dar muito bom. É a mesma coisa que eu falo para vocês que eu fui viajar para o Japão e vocês vão me perguntar, professor, qual é a distância do Brasil para o Japão? Eu falo assim para vocês, 900 bilhões de trilhões de milímetros. Faz sentido? Não faz, né? Não faz sentido porque não é condizente, não é adequado, beleza? Geralmente a gente adequa a sua unidade de medida ao senso, né? O bom senso. Fechado? Então não vou falar que eu viajei usando uma distância em metro, em milímetro. Eu vou falar em quilômetro, beleza? Então, esse bom senso não nos permite olhar e falar assim, ó, o átomo de oxigênio tem 16 gramas. Não, beleza? Tem tantos vezes 10 a menos muitos gramas. Não, menos 10 a 24. Não, beleza? Então a gente vai usar uma coisa mais específica. A gente vai usar a unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica pode ser resumida como uma, certo? Unidade de massa atômica, literalmente. Beleza? Parece engraçado, mas é. Então assim, agora chega a parte complicadinha. Tem uma coisa voando aqui. Parece um monstro. É um helicóptero. Então assim, continuando. Galera, como que eu peso alguma coisa? Você vai lá na balança, seu peso de chassi de grilo, sobe na balança, dá lá 52 quilos. O que é isso? Pense um pouquinho. Se vocês não sabem, eu vou contar e quem já sabe é um fato legal. Lá na França, se eu não estou muito doido, tem uma unidade lá que serve como referencial, que é o 1 kg. Então lá tem uma barra, que eu não lembro do que é, que foi adotado que aquilo lá tem a massa de 1 kg. E a partir daí, a gente mede todas as outras massas a partir daquela, ou seja, um comparativo, beleza? Então, quando eu subo na balança, eu vejo lá 75 kg. Eu sou 75 vezes mais pesado, entre aspas, com mais massa do que aquele referencial. Então, são as vezes que alguém é mais pesado, mais leve, o quanto varia, em relação a um referencial, que alguém escolheu e falou assim, por definição, isso vale 1 kg. Beleza? Então assim, são medidas de referencial, são medidas comparativas.
aqui não vai ser a mesma coisa. Ou melhor, aqui não vai ser diferente, perdão. Aqui não vai ser diferente. Então, eu vou ter que escolher um referencial para eu poder pesar todas as minhas massas de átomos, dos diferentes átomos, com a mesma unidade. Beleza? Então, por convenção, por definição, adotou-se o átomo do carbono 12. Carbono 12 porque ele tem 12 de massa, certo? Então, o átomo de carbono 12, primeiramente, ele é o mais estável do carbono, ele é o isótopo mais estável. Senhor, como assim isótopo? Mesma quantidade de prótons e muda o número de nêutrons, beleza? Então, toma cuidado com isso aí, consequentemente, muda a massa, certo? Então, adotou-se como definição o isótopo do carbono 12, certo? Então, eu pego ele como referência. Só que, olha o detalhe, eu pego ele como a minha referência, só que eu vou dividir ele em 12 partes, carbono 12 dividido em 12 partes, e eu vou usar uma delas só. Uma delas eu vou adotar como meu referencial. Então presta atenção agora, ó, olha para mim. Como eu tenho uma parte desse carbono que tem 12 partes, então eu estou tirando uma, isso vai valer um U. U meio chamativo, meio chameguinho para os íntimos, ou um micro, beleza? Galera, isso aqui é unidade de massa atômica, é o UMA. Ele pode ser representado por essa letrinha, uns falam que é U, outros falam que é Mi, do grego. Então assim, é esse Uzinho meio bonitinho, fechado? Então galera, essa uma parte desse carbono 12, que é o referencial, vale um U, beleza? Um U. E tudo que a gente encontrar de massa de átomo é usando isso aqui como referencial. Eu vou escrever para vocês daqui a pouco que o oxigênio, a massa do oxigênio é 16. 16 o quê? 16 U. O que vai significar isso? Que ele é 16 vezes maior que um U. Ou, em outras palavras, que ele é 16 vezes maior que um 12 do carbono 12. Beleza? Se isso é uma igualdade, eu posso afirmar em relação aos dois. Entendido isso? Isso aqui é importante demais e é muito confuso. Beleza? Então, galera, eu usei a massa do carbono 12 por definição, certo? A definição foi usado para isso a partir de 1962. Se teve essa ideia e todos os países do mundo adotaram isso. Então, todos os países do mundo hoje adotam essa massa. Beleza? Esse referencial. Fechado? E ele entrou em convenção, se eu não me engano, no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades de Medida, por exemplo, que o tempo vai ser em segundo, que corrente é em ampere, por aí vai, depois vocês vão ver isso bonitinho na física, certo? Então entrou-se isso aqui lá na frente, beleza? Isso aqui entrou lá do mol, só que a gente sabe que para medir átomo, para medir molécula, que é muito pequenininho, a gente vai usar U. Beleza? Certo? Agora, ó, vou trazer uns exemplos para vocês, para isso aqui ficar mais claro, certo? Então, galera, lembra disso para fazer os exercícios. Quando eu pego o meu carbono 12, 1 sobre 12 dele é 1 U. Então, se ele tem 12 partes e cada uma das partes vale 1, ele tem a massa atômica dele igual a 12 U. Beleza? Continuando essa linha, olha o que eu pus para vocês. Eu tenho oxigênio 16, alumínio 27, magnésio 24. Olha que legal. Se eu for fazer isso aqui, se uma parte desse carbono que estava aqui no canto vale 1 U, 12 partes vale 12. Foi o que a gente acabou de falar do carbono. Se eu tiver 16 partes, se cada uma eu já sei que vale 1 U, 16 partes, eu posso afirmar que a massa atômica do oxigênio é 16 U. Beleza? Aí fica fácil. Se eu olhar do alumínio, alumínio é 27. É como se eu pegasse 27 partezinhas desse carbono 12. Se eu pegar 27 partes desse 1,12, eu pego 27 U. Eu pego 27 vezes o 1U. Então eu vou ter a massa atômica de
27U. E a mesma coisa vai servir para o magnésio, galera. Magnésio, 24. Se eu pegar 24 partezinhas dessa de 1U, então o carbono tem 12. O magnésio tem o dobro, 24. Se eu pegar uma partezinha 24 vezes, eu tenho 24U. Olha que legal. Então eu posso falar que o magnésio ele é 24 vezes a massa de um pedacinho do carbono 12. Olha que legal. Ele é 24 vezes a massa de um pedacinho do carbono 12. Ou seja, ele é 24 vezes 1U. Beleza? Top! Agora, ó a loucura agora. Agora a cabeça faz... Ó, ele é 24 vezes maior que uma parte das 12 partes que tem do carbono 12. Só que ele é 2 vezes mais pesado, mais maçudo que o carbono. Ele não tem 24? O carbono não tem 12? Então ele tem 2 vezes mais massa do que o carbono. Só que ele tem 24 vezes mais massa que uma partezinha do carbono 12, que é o nosso referencial. E a gente sempre vai fazer em cima dele. Beleza? Então isso aqui vai ficar o que eu tinha escrito para vocês, que é 24U. Beleza? Galera, umas informações bem legais. Primeiro, hoje não, mas faz um tempinho, tem um aparelho que é responsável por medir massas de elementos, de átomos, beleza? São os espectrômetros de massa. Espectrômetros de massa. Espectrômetros de massa. A língua presa fora. Beleza? Eles são responsáveis, eles têm uns picos assim, referente à massa daquele elemento que está ali. Beleza? Então é muito legal isso aí também. Se a gente parar para estudar, na missão Apollo 12, Apollo 11, que teve em 1971, um dos equipamentos do transporte que foi mandado para lá era um espectrômetro de massa, certo? Para descobrir se tinha que tipo de elemento que tinha lá, que tipo de átomo tinha lá. E é assim que a gente descobre que, por exemplo, tem atmosferas que é feita de hidrogênio, outras de ferro e por aí vai, certo? É através dessa ideia, só que com um aparelho que faz isso, beleza? Que é um espectrômetro. Tranquilo? Então assim, é bem legal, só que é um pouquinho confuso, certo? Quando a gente for ver isso, como que a gente acha uma massa atômica? Geralmente ela é bem quebrada, certo? Por exemplo, o alumínio não é exatamente 27, ele é 26,999 alguma coisa, beleza? Então a gente adota esse número mais inteiro, a gente não vai usar o número exato que daria, a gente vai usar esse número inteiro mais próximo. Então tem alguns que o magnésio é 23,99 ou 98, vai para 24, beleza? E a gente vai fazer a conta com esse número inteiro mais próximo. Quando que você não vai fazer? Por exemplo, o cobre, que é 63,5. Pô, você não vai nem para 63, nem para 64, beleza? Então você fica nesse meio termo. Então é só quando for bem absurdo, assim, de próximo. Fechado? Então, galera, para finalizar, o que eu quero que vocês entendam? Como que eu vou achar essa massa atômica? Se eu olhar na tabela periódica, a gente vai achar a massa atômica no valor maior que tem naquele elemento. Então, quando eu olhar o quadradinho lá, eu vou encontrar a minha massa atômica, beleza? Mais pra frente eu vou explicar para vocês que é mais a massa do elemento ali que representa alguns átomos. Vai ficar bem claro na próxima aula, beleza? Mas a gente vai usar o que está ali em cima. Por exemplo, se você olhar, tá alumínio 27 lá, você vai usar ele, beleza? Magnésio 24, você vai usar essa massa como massa atômica, beleza? Então vai estar lá na tabela periódica para vocês, lá em cima na parte que tem os elementos químicos, beleza? Então a gente vai usar aquela parte. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Essa semana a gente não tá junto, mas na próxima, vamos que vamos. Beleza? Até a próxima, galera.